Olá, cursista, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Luciana Canário Mendes, sou graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, com mestrado e doutorado na linha de pesquisa em Educação. Ministrarei para vocês a disciplina Fundamentos e Metodologia da História para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, vamos conhecer o nosso plano de ensino. A ementa tem como proposta os objetivos do ensino de história, o Brasil e seu contexto histórico, análise crítica da realidade brasileira em seus aspectos social, político, econômico e cultural, a história regional, a crítica a documento e a noção de fato histórico, o tempo, que é a matéria fundamental da história, a objetividade e subjetividade no conhecimento histórico, as múltiplas possibilidades de entendimento do diálogo entre passado e presente, a dimensão ensino-pesquisa e o conhecimento histórico na sala de aula, a iniciação do acadêmico na linguagem historiográfica, a prática metodológica do ensino de história, a busca das relações e a coordenação de diferentes pontos de vista e experiências didáticas e a utilização de linguagens diferentes no ensino de história. Então, para atender essa ementa, nós traçamos como objetivo geral instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento de uma proposta metodológica do ensino de história, de forma a possibilitá-los uma compreensão sistemática e crítica da realidade, identificando os principais conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais do ensino de história para os anos iniciais do ensino fundamental, que corresponde aos anos do 1º ao 5º ano. Como objetivos específicos, a gente trouxe compreender a trajetória da disciplina História, bem como as principais políticas públicas adotadas na educação brasileira, particularmente após a redemocratização do país. Identificar os conteúdos estruturantes de história para as séries iniciais do ensino fundamental, especialmente a partir dos PCNs e dos CBCs, reconhecer as concepções, tendências e dimensão histórica da disciplina de história, de forma a percebê-las como fundamentos para a formação crítica, e identificar as metodologias e recursos que estimulem a aprendizagem significativa e interdisciplinar para os conteúdos de história, bem como as formas de avaliação da aprendizagem de modo a fomentar a ensinagem ativa. Para atender esses objetivos específicos, a gente traçou a nossa aula em 4 unidades, ou 4 encontros. Então, no primeiro encontro, ou primeira unidade, a gente vai saber os objetivos, conhecer os objetivos do ensino de história, aí falar um pouco sobre a trajetória do ensino de história no Brasil, os documentos curriculares oficiais, a saber, os PCNs, os conteúdos básicos comuns. Na segunda aula, a gente vai conhecer a história local e as fontes históricas. Então, a gente vai ver um pouquinho do estudo da história local como estratégia pedagógica, as fontes e a crítica a documentos ou fontes históricas. Na terceira aula, a gente vai conhecer um pouco o conceito de tempo, que é a matéria fundamental da história. Então, a gente vai ver a objetividade e subjetividade no conhecimento histórico, o tempo e as durações na história, a seleção dos conteúdos e os conceitos de consciência e alfabetização histórica. Para finalizar, a gente vai ver um pouco sobre a prática metodológica do ensino de história, os recursos didáticos, algumas possibilidades desses recursos didáticos e a importância da pesquisa no processo formativo. Para atender esses conteúdos, utilizaremos como metodologia a apresentação de videoaulas, intervenção e prática, seminários e encontros presenciais, participação nos fóruns, debates no AVA e nos encontros, e participação no fóruns de discussão. A nossa disciplina, então, tem uma carga horária de 60 horas, por isso nós teremos 4 encontros. Para essa primeira unidade, para esse primeiro momento, a gente vai discutir os objetivos do ensino de história. Para isso, faremos uma análise crítica da realidade brasileira em seus aspectos social, político, econômico e cultural. Trataremos também sobre o ensino de história nos documentos curriculares oficiais. Sabemos que a história é um componente curricular obrigatório no ensino fundamental, porém, nem sempre é desenvolvido de modo adequado, considerando sua importância para a formação dos indivíduos, pois ela nos permite compreender as transformações socioeconômicas, políticas e culturais que estamos vivenciando, desenvolver valores e construir identidades.
Por conta disso, nós professores precisamos dominar os principais conceitos da história, compreender seus fundamentos teóricos metodológicos e desenvolver habilidades relacionadas a essas áreas de conhecimento, buscando fundamentar uma ação pedagógica reflexiva e transformadora. É essa a intenção dessa disciplina. Para começar, precisamos conhecer o que significa história? Qual é o conceito que está constituído sobre esse campo científico? História é uma palavra grega que, do ponto de vista etimológico, significa investigar. Dentre os conceitos mais importantes que a gente tem, a gente traz, por exemplo, o conceito elaborado por Mark Bloch, que ele fala que a história é a ciência dos homens no tempo. Então, não dá para falar da história sem essa conceituação espacial. Para além disso, ou complementarmente, nós temos a concepção traçada por Ciro Flammarion Cardoso, que ele fala que a história é uma ciência em construção. Bloch, então, desconstrói a ideia de que a história é uma ciência do passado, mas diz que, antes de qualquer coisa, ela é uma ciência dos homens no tempo. Ele expôs a necessidade de uma história, então, mais humanizada, de uma maneira a ser proposta a interdisciplinaridade com as demais ciências humanas. Esse historiador critica a divisão que se faz entre passado e presente. Bloch diz que há uma reciprocidade entre presente e passado, o método regressivo. Um serve para entender o outro, não estão desvinculados, portanto. É nesse sentido que a história não deve ser entendida como ciência do passado. Para Bloch, é no jogo da importância do presente para se compreender o passado e vice-versa que se desenvolve a ciência histórica. No livro Introdução à História, Ciro Flammarion Cardoso também destaca que a história pode ser considerada uma ciência em construção, assim como as demais ciências, que já não existem verdades absolutas e verdades eternas. O autor enfatiza que os historiadores ainda estão descobrindo os meios de análise adequados ao seu objeto. Sobre a finalidade da história, Cardoso destaca que depende da definição prévia de qual história nós estamos falando, já que esse conceito tem vários significados e diversas correntes teóricos metodológicas. Além disso, para o autor, o que distingue o historiador dos outros cientistas sociais é a preocupação com o tempo, com a duração, com as transformações e as permanências. Por isso, o historiador precisa ter compromisso com a sociedade no qual vive e interage, superar a história por meio apenas da narrativa patriótica, enaltecedora de falsos heróis e criadora de mitos que cumprem exatamente a função preservadora das estruturas em vigor. Por isso, o historiador precisa ter compromisso com a sociedade na qual vive e interage. É preciso superar a história narrativa, patriótica, enaltecedora de falsos heróis e criadora de mitos que cumprem exatamente uma função preservadora das estruturas em vigor, através dos mecanismos de hegemonia ideológica. Portanto, cabe ao historiador adquirir as ferramentas teóricas e metodológicas que lhe permitam cumprir profissional e efetivamente a sua função social. Para compreender quando essa disciplina começou a compor os currículos escolares, precisamos conhecer, pelo menos panoramicamente, a trajetória dessa disciplina. Obviamente que não temos a pretensão de esgotar o tema na abordagem aqui apresentada. Quanto ao objetivo do ensino de história, ela é uma ciência que almeja compreender o passado e entender o tempo presente para planejarmos o futuro. Mas quando esse campo de estudos foi sistematizado? Do ponto de vista da iniciação, dos primórdios da história, essa iniciação nos remete a Heródoto, também conhecido como o pai da história, porque foi um grande historiador e geógrafo dos tempos antigos. Viveu entre 485 a.C. a 425 a.C. Nasceu numa região que hoje compõe a Turquia. Antes dele, a história se baseava na mitologia.
Depois, o passado torna-se um problema e deve ser estudado através da observação dos acontecimentos e do compromisso com os documentos. Tanto ele quanto Tucídides podem ser considerados como os primeiros historiadores de que se tem notícia, apesar de não se enquadrar na noção de historiadores profissionais típica do século XIX. Já em fins do século XVIII, apesar da ascensão das monarquias absolutas na Europa e da proliferação dos historiográficos, ou melhor, dos escritores subsidiados pelo rei para escrever uma história a serviço do príncipe, onde legitimar a monarquia, os feitos do monarca era mais importante do que o recurso às fontes. O triunfo das ciências exatas, especificamente da matemática, desvalorizou as disciplinas baseadas em testemunhos incertos. Os eruditos passaram então a refletir sobre o estatuto de autenticidade das fontes e sobre a situação dos arquivos e inventários espalhados pela Europa, levando ao surgimento das chamadas ciências auxiliares. As ciências auxiliares são aquelas ciências como a epigrafia, a numismática, a sigilografia e a paleografia. São ciências auxiliares da história. Mas é no século XVIII que, segundo Elsa Nadai, que a história surgiu como disciplina curricular no interior da organização do sistema público de ensino, no contexto das chamadas revoluções burguesas na França. Complementarmente, Fonseca destaca que essa ciência nasceu ligada à religião e que desde a Idade Média esteve amarrada à história sagrada. É nesse processo que a história ensinada aos nobres no século XIX se popularizou de forma mais evidente. Vê-se que nesse momento a história toma as primeiras feições de disciplina para começar a libertar-se da igreja. Por isso sabemos da importância do racionalismo, do positivismo na constituição desse campo científico. No Brasil, a Companhia de Jesus foi responsável pela educação escolar e sua organização pela Ratio Studiorum. A Ratio Studiorum ficou vigente até os anos de 1759, quando foi expulsa dos países os jesuítas. A administração pombalina foi então influenciada pelos ideias iluministas, o que influenciou por seu lado a educação naquele contexto histórico. As ideias de progresso da humanidade poderiam se concretizar também pelo desenvolvimento do estudo. No entanto, naquele momento, naquele Brasil colonial, as aulas eram dadas de forma avulsa, pois faltavam professores e materiais, e o que não permitia um melhor aproveitamento. A história era utilizada, então, como elemento apenas de leitura, por meio da qual os alunos tinham contato com personagens, com fatos, com documentos que lhe incutissem a paixão pela pátria e seus governantes, conforme afirma Bittencourt. As propostas vigentes no ensino não distinguiam as ideias morais e religiosas das histórias políticas dos estados, nem dos costumes dos povos. No período do Império, prevaleceu a presença do ensino religioso no currículo escolar das escolas de primeiras letras e no nível secundário, visando dar legitimidade à aliança estabelecida entre o Estado e a Igreja. Nós sabemos que sempre houve na história da educação brasileira essa imbricação entre Estado e Igreja. Apesar das intenções legislativas, a história aparecia como uma disciplina optativa nos currículos dos programas das escolas elementares. Os planos de estudos provinham a criação, na maioria das vezes, das noções de geografia, de história, principalmente voltadas às questões nacionais, como disciplinas permitidas pelas autoridades e consideradas facultativas ao ensino elementar. Um fato importante desse período histórico foi a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, conhecido pela sigla IHGB. Esse instituto foi criado em 1838, a partir de uma sugestão do cônego Januário da Cunha Barbosa e do marechal Raimundo José da Cunha Matos. A inspiração dos idealizadores deste instituto era eminentemente europeia, sobretudo francesa. O Instituto teria, então, como função principal promover
e investigar a produção de relatórios científicos sobre as diversas regiões que integravam a nação, visando a maior compreensão da complexidade brasileira e a produção de uma identidade cultural, social e política. Tais relatórios, então, passaram a ser publicados na revista trimestral do Instituto. Essa imagem é uma das primeiras edições dessa revista. E um fato importante que a gente precisa mencionar sobre esse instituto foi que em 1846 foi aberto um concurso para os intelectuais, para cadastrar intelectuais que se dispusessem a elaborar um manual de como escrever a história do Brasil. O vencedor desse concurso foi um pesquisador e viajante alemão chamado Carlos von Martius. Esse intelectual implantou um modelo de história que ficou vigente muito tempo no Brasil, que levava em conta os elementos harmônicos das três raças até então: os índios nativos, os brancos europeus e os negros africanos, e a influência da extensão territorial na composição da nação brasileira. As obras de caráter histórico anteriores a esse instituto eram produzidas no âmbito das crônicas, da literatura de viagem e dos periódicos, bem como por alguns padres jesuíticos. Essa versão de história, cheia de falhas, que valoriza os grupos, as três raças constituídas, ela só foi extinta a partir de 1929 com a implantação das escolas dos análises. Os métodos de ensino até então aplicados nas aulas de história eram baseados na memorização e na repetição oral dos textos escritos. Os materiais didáticos eram escassos, restringindo-se à fala do professor e aos poucos livros didáticos, compostos segundo os modelos dos catecismos, com perguntas e respostas, facilitando então as arguições. Desse modo, ensinar a história era transmitir os pontos estabelecidos nos livros, dentro do programa oficial, e considerava-se que aprender história reduzia-se apenas a repetir as lições recebidas. Todos os relatórios, então, eram publicados nessa revista trimestral. Vejam uma das primeiras capas da revista. A partir do século XIX, que a gente tem, com a abolição da escravatura, a implantação da República, a gente sabe que a República tem a República Velha, que é de 1889 até a República que a gente vive hoje, que corresponde, né? A partir da Primeira República, houve a racionalização das relações de trabalho, houve a intensificação do processo migratório. Nesse contexto, a história passou a ocupar no currículo um duplo papel: o civilizatório e o patriótico, formando ao lado da geografia e da língua pátria o tripé da nacionalidade, cuja missão na escola elementar seria o de modelar um novo tipo de trabalhador, o cidadão patriótico. O ensino de história assumiu, portanto, um caráter unificador da população brasileira, conforme enfatiza a historiadora Circe Bittencourt. Neste contexto, elencaram-se os heróis nacionais, sendo Tiradentes o maior exemplo, assim como os festejos de dimensão nacional, como o dia 7 de setembro, as datas e as batalhas. Particularmente, até a criação das faculdades de História na década de 1930, compreendia-se pela alcunha de historiadores aqueles estudiosos que se dedicavam também às outras áreas do conhecimento humano, como a filosofia, a geografia, a etnografia, a filologia, a corografia, a literatura e a diplomática, para citar alguma dessas áreas. A formação desses homens era mista e voltada para as humanidades, na medida em que cursavam as faculdades de direito, frequentavam as academias reais e aventuravam-se na política, no jornalismo, na literatura e na carreira militar. Mas a partir de 1938 também tornaram-se membros do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Muitos também estavam lecionando ou acabavam lecionando no famoso Colégio Dom Pedro II, quando ele foi criado em 1837. A partir de 1930, é um período histórico conhecido como a Era Vargas, foi criado então o Ministério da Educação e Saúde Pública,
e foram implantadas as primeiras faculdades de História. Acentuou-se o fortalecimento do poder central do Estado e do controle sobre o ensino. Ao mesmo tempo, refletia-se na educação a influência das propostas do movimento Escola Novista, inspirado na pedagogia norte-americana, que propunha a introdução dos chamados estudos sociais no currículo escolar em substituição das disciplinas História e Geografia, especialmente para o ensino elementar. Nos programas e livros didáticos, a história aparecia ensinada, incorporada à tese de democracia racial, da ausência de preconceitos raciais e étnicos. Nessa perspectiva, o povo brasileiro era formado por brancos, descendentes de portugueses, índios e negros. E a partir dessa tríade, por mestiços, compondo conjuntos harmônicos de convivência dentro de uma sociedade multirracial e sem conflitos, cada qual colaborando com seu trabalho para a grandeza do país. Ao longo desse período, poucas mudanças aconteceram em nível metodológico. Apesar das propostas dos escolanovistas de substituição dos métodos mnemônicos pelos métodos considerados ativos, com aulas mais dinâmicas, centrada nas atividades do aluno, com a relação de trabalhos mais concretos, como fazer maquetes, visitar museu, assistir a filmes, comparar fatos e épocas, coordenar os conhecimentos históricos aos geográficos, o que predominava era a memorização e as festividades cívicas que passaram a ser parte fundamental do cotidiano escolar. A prática recorrente das salas de aula continuou sendo a de recitar as lições de cor, com datas e nomes dos personagens considerados mais significativos da história. A partir da década de 40, consolidou-se então a discussão acerca da implantação dos estudos sociais, em substituição às disciplinas História e Geografia. E essa tentativa de implantação só se consolida a partir da implantação da ditadura civil-militar entre os anos de 1964 a 1985, por meio da lei chamada Lei 5692 de 1971. Além disso, foram criados os cursos de licenciaturas curtas, são cursos com a duração enxuta, com esvaziamento teórico, e dentre as profissões disponíveis estava, obviamente, o campo de estudos sociais, que possibilitava o formando licenciar em História e Geografia, e outras disciplinas criadas pelo governo militar, dentre elas a Organização Social e Política Brasileira, a chamada OSPB, a Educação Moral e Cívica, chamada MC, e Estudos dos Problemas Brasileiros, EPB, dentre tantas outras disciplinas criadas nesse contexto. Bittencourt destaca que o ensino voltou a ser modelo dogmático, caracterizado exclusivamente pela memorização, e as aulas dedicadas à história resgataram o elenco de heróis nacionais, assim como as celebrações físicas de comemoração obrigatória. No decorrer da década de 70, as lutas de profissionais, desde a sala de aula até a universidade, ganharam maior expressão, maior representatividade com o crescimento das associações. E aí, nesse período, foram implantadas a Associação Nacional de Pesquisadores de História, a Associação de Geógrafo Brasileiro, que se abriram aos docentes e que seu engajamento na batalha pelo retorno das disciplinas dissociadas História e Geografia nos currículos escolares. E extinção também, a planificação dos cursos de licenciatura. Mas isso só vai acontecer a partir da década de 80, com o processo de redemocratização no Brasil, nesse novo contexto mundial marcado pela agonia do sistema socialista que culminaria no fim da Guerra Fria e a ascensão do capitalismo, levou o nosso país a pensar um novo currículo para sua educação, adaptado a esse novo ideal de modernidade, a esse novo mundo neoliberal. É nesse contexto que começam a aparecer no Brasil as discussões das escolas dos análises, que foi um movimento historiográfico surgido na França durante a primeira metade do século XX.
Essa nova discussão possibilitou também o diálogo com outras ciências, como a geografia, a historiografia, a sociologia, a linguística, a antropologia social, dentre outras disciplinas. Daí, então, ocorre a interdisciplinaridade, a discussão sobre ou acerca da interdisciplinaridade. A partir daí, os currículos foram ampliados com conteúdos de histórias a partir das escolas de educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. No período conhecido como Nova República, que perpassa dentre os anos de 1985 e dura até hoje, dentre os acontecimentos considerados mais importantes, podemos destacar a implementação da Constituição Federal de 1988, que é considerada ou conhecida como a Constituição Cidadã, porque ela vem determinar que a educação é um direito público subjetivo inalienável. Mas o Brasil tinha altos índices de analfabetismo e, por conta disso, participou, dentre outros signatários, das Conferências Mundiais de Educação para Todos, em busca dessa erradicação do analfabetismo. E, dentre outros acontecimentos marcantes da década de 90, nós tivemos a aprovação da nossa segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi a Lei 9394, que está vigente até hoje. Do ponto de vista curricular, essa lei determinou, no artigo 26, que em cada sistema de ensino terá uma parte obrigatória e uma parte diversificada, que atenda às características locais e regionais da cultura e da economia dos educandos. Então, essa discussão foi fundamental para a gente pensar nas questões curriculares. E, por conta disso, foi aprovado também na década de 90, especificamente nos anos de 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais, conhecidos como os PCNs, voltados tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Posteriormente, foram criados PCNs+, que trazem orientações complementares aos PCNs comuns. Dentre os pontos positivos, esse documento oficializou em âmbito nacional a separação das disciplinas, que é uma reivindicação das associações desde lá a década de 70. Então, a separação entre História e Geografia nos anos iniciais do ensino fundamental, mas teve também muitas críticas pelo não envolvimento, por exemplo, da ANPU, da Associação Nacional de História. A ANPU não foi convidada pela FGV, que foi a empresa que elaborou esses documentos, na elaboração, na constituição desse documento curricular. Tais documentos foram criados, então, em sintonia com os interesses das políticas neoliberais. Quando eu falei que o Brasil foi a essas conferências mundiais pensar em propostas curriculares, está articulando com essas políticas neoliberais. Todas as seleções de conteúdo são todos pautados nessa organização de trabalho de acordo com as exigências das relações produtivas calcadas na competitividade do mercado. Por exemplo, os PCN de História para o terceiro ciclo, que não é o nosso caso, mas só a critério de conhecimento, ele propõe como terceiro eixo, ou terceiro ciclo, a história das relações sociais, da cultura e do trabalho. No entanto, reconhecemos a importância e a necessidade de uma base curricular nacional, mas entendemos que a elaboração dos PCNs apresenta um contrassenso, na medida em que se enfatiza um compromisso com o exercício da cidadania. No entanto, em sua construção, não valorizam o efetivo desenvolvimento da sociedade. O documento faz uma abordagem sobre a trajetória dessa disciplina escolar no Brasil, desde o seu surgimento no século XIX até o contexto de elaboração do referido documento. Os autores criticam as abordagens consideradas tradicionais e defendem o ensino de história comprometido com a construção da noção de identidade e com o exercício da cidadania. Por conta desses contextos, para sistematizar, organizar os conteúdos de história em cada ciclo, os PCNs trabalham com eixos temáticos. Para o ensino fundamental, para as séries iniciais do ensino fundamental, o documento sugere 4 eixos temáticos.
Então, no primeiro ciclo, corresponde aos primeiro e segundo anos. A proposta de estudo é História Local e do Cotidiano. Nesse tópico, cujo enfoque está nas diferentes histórias relacionadas aos grupos de convívio da criança, dimensionado em diferentes tempos, com destaque para as mudanças e as permanências das organizações familiares e educacionais. Já no segundo ciclo, que corresponde aos anos de terceiro ao quarto ano, o eixo sugerido é História das Organizações Populacionais, subdivididas em deslocamentos populacionais, organizações e lutas de grupos sociais e étnicos, organizações políticas e administrativas urbanas e organização histórica e temporal. O documento propõe como orientação didática o estudo do tempo, o tempo cronológico, o tempo da duração e os ritmos do tempo, conteúdo que veremos na nossa próxima aula. Essa organização curricular por eixos temáticos passou a ser um desafio teórico-metodológico, uma postura crítica ante as tramas da produção e da difusão do conhecimento histórico. A ênfase dos PCNs no ensino e aprendizagem de temas e problemas da história do Brasil, desde os anos iniciais do ensino fundamental, veio enfrentar problemas em muitas realidades escolares. Dentre eles, destacamos o fato de o aluno concluir essa fase da escolaridade sem ter contato com a história do Brasil. Com relação às intencionalidades educativas, ao papel e à importância da disciplina, o documento, em consonância com o movimento acadêmico e político, reforçou o caráter formativo da história na constituição da identidade e da cidadania, do reconhecimento do outro, do respeito à pluralidade cultural e da defesa do fortalecimento da democracia. A respeito desses conceitos citados anteriormente, Bittencourt tece uma severa crítica em relação às noções de cidadania, democracia e criticidade, pois aparecem muito generalizantes. Para a autora, falar em cidadão, democracia e crítica pode apresentar significados e possibilidades de análise distintas. Queremos formar o cidadão político ou cidadão social? Ou devemos contemplar uma abordagem que se refira aos dois? Qual cidadão de fato objetivamos formar para a aquisição do conhecimento histórico? Para qual experiência democrática estamos preparando nossos alunos? Sobre quais aspectos do cotidiano é permitido que se realize a crítica? O documento, então, não especifica nada relacionado a esses aspectos. Apenas reproduz algumas expressões, alguns conceitos, sem determinar o seu real papel. A autora, então, cita o fato de que as palavras cidadania e criticidade não são objetivos recentes dentro do ensino de história. São fundamentais para uma sociedade assentada no desenvolvimento tecnológico, urbano, industrial, que perdura ou que permeia a nossa sociedade desde a década de 50 e que ganha força com o processo de industrialização. Hoje, ainda aparecem de forma desgastada e pouco específica, pouco utilizadas para consolidar o capitalismo em nosso país, adotando-se, obviamente, as limitações conferidas pelo sistema neoliberal, cujo grande objetivo é formar o trabalhador capaz de refletir e resolver problemas. Apenas isso. Aqui reside, então, a necessidade de desenvolver competências, habilidades e atitudes que são características próprias que o documento descreve. Perrenot vem fazer uma crítica quanto ao conceito quanto a esses conceitos, especialmente para competências. Ele fala que deve ser pautado por ângulos diferentes, pois engloba muitos fatores em sua composição. Seriam elas os fatores que permitem mobilizar os conhecimentos retidos, a fim de ser possível encontrar uma resposta criativa e inovadora para uma situação específica. Já a habilidade corresponde a um conceito bem mais específico, está sempre relacionada à capacidade de fazer algo. Atendendo, então, à demanda da LDB, mas de nível de abrangência regional, o Estado de Minas elaborou em 2005 os conteúdos básicos comuns, chamados comumente como CBCs.
Neste documento estão previstos para os anos iniciais do ensino fundamental os seguintes temas: contagem do tempo, diferenciar tempo histórico e tempo cronológico, os diferentes tipos de fontes históricas, relacionar fontes e fatos históricos, compreender a população mineira, como se deu a imigração, qual é a cultura, quais são as manifestações culturais, o congado, o carnaval, o maracatu, bumba meu boi, rosada, capoeira, a festa de Iemanjá, folia de reis, dentre outros. Todos esses conteúdos vêm nos CBCs estruturados no chamado Eixo Temático 1. Eixo Temático 1, que tem como título Introdução aos Estudos Históricos, História de Vida, Diversidade Populacional, Étnica, Cultural, Religiosa e Social, e Migrações Locais, Regionais e Internacionais. Dentre as críticas para esse documento está a imbricação do mesmo com as avaliações externas, tais como o Programa de Avaliação da Educação Básica, o PROEB, o Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar, o PAAE, e para com os estabelecimentos de um plano de meta para cada escola. Essas avaliações externas acabam por definir na prática docente atitudes que incluem temas de estudos que atendem aos conteúdos cobrados nesse tipo de avaliação, a fim de garantir a seus alunos a oportunidade de serem bem-sucedidos e de elevar a média da nota da instituição de ensino, conforme critica Luiz Carlos Freitas. Concordamos com Bittencourt, que destaca que todo currículo, por mais completo que ele pretenda ser, seleciona temáticas, abordagens, atores sociais considerados imprescindíveis para os envolvidos em sua produção. Buscar, então, as aproximações entre passado, distante e o presente, dar voz aos sujeitos, é um dos meios de superar essa visão parcial conferida à história ou qualquer outra disciplina pelas propostas curriculares oficiais. Mesmo com essas ponderações, eu convido vocês a estudar esses documentos curriculares que estão anexados no nosso material de apoio. Já finalizando a nossa aula de hoje, não poderíamos deixar de comentar os debates mais atuais acerca dessa disciplina. Dentre os dispositivos legais considerados fundamentais ou norteadores para a disciplina da História, está a aprovação da LDB no artigo 79, que estipulou o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, é um avanço do movimento negro. A LDB ainda traz a Lei Federal 10.639, que foi aprovada em 2003, essa lei determinou a inclusão obrigatória no currículo da rede de ensino, do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Por ser destinadora apenas para esse público, cultura afro-brasileira, em 2008, a temática indígena foi incluída na Lei Federal 11.645. Para fechar a nossa aula, nós trouxemos uma charge para refletirmos se de fato estamos mudando somente as nossas práticas ou apenas as leis. Com esse questionamento, encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que foi visto aqui hoje. Destaco que para a consolidação do conhecimento é necessário debruçar em outros referenciais além do que foi dado hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos do caderno didático. Desejo a vocês uma excelente semana e ótimos estudos.